neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sei que ao dirigir-me, Deus faz tudo bem. Ele quer preparar-me para a vida além. Se me atribularem lutas, provações, peço-lhe humilde forças da mentão. Deus em seus caminhos tudo bem orienta. Sei que me atenta, Deus faz tudo bem. Sei que ao dirigir-me, Deus faz tudo bem. Já a minha vida planejado tem a sol ou sombras, Ele perto está. E minha alma em luta nada temerá. Deus em seus caminhos tudo bem orienta. Sei que me atenta, Deus faz tudo bem. Sei que ao dirigir-me, Deus faz tudo bem. Que doce descanso Ele traz e me vem. Sinto seu amparo, aviva minha fé. Ao compromisso é doce, quão precioso é. Deus em seus caminhos tudo bem orienta. Sei que me atenta, Deus faz tudo bem. Ouvintes amados, o programa que nós vos apresentamos nesse instante tem um objetivo especial de levar bênçãos
para as pessoas de um modo tríplice: corpo, alma e espírito. Deus não veio para salvar somente a alma, e nem tampouco somente o corpo, o espírito, mas sim corpo, alma e espírito. Por isso, Ele exige de nós, através das Escrituras Sagradas, a consagração, a santificação destas três coisas, que formam o homem: corpo, alma e espírito, ou corpo, espírito e alma. Você pode fazer 3 círculos, um dentro do outro. O de fora é o corpo, o do meio é o espírito e o de dentro é a alma. A alma é a natureza do espírito. Agora, o corpo compõe de 5 sentidos: visão, olfato, paladar, tato, audição. São 5 sentidos. O espírito dispõe também de 5 sentidos: a imaginação, o afeto, a memória, a razão, a consciência. Porém, a alma dispõe de apenas um sentido. Este é a fé ou a dúvida. Vejamos então inicialmente, em síntese, como que a mensagem verdadeira que o povo precisa ocupa do homem em todos os seus sentidos. Porque é o caso daquele moço que deseja uma esposa para si. É lógico que ele deseja que ela lhe dê o seu coração, mas ele quer também o seu corpo. E a prova de que ela lhe deu o seu coração é que ela também vive para si e entrega também o seu corpo, a sua vida para ele, de uma maneira legítima como esposa. Assim também é a igreja e Cristo. A igreja somos nós. A igreja é você. Não pense que a igreja é aquela grande catedral com a grande torre ali no centro da cidade. Não, a igreja é você. Às vezes aí dentro de um ranchinho, dormindo num colchão de capim, numa manjedoura. Aí está a igreja de Jesus Cristo, o corpo no qual ele habita. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em templos feitos por suas próprias mãos. Ele é o criador da sua igreja. Ele é o fundador da sua igreja. Quem fundou a igreja de Jesus não foi um grande santo, não foi São Pedro, não foi São Paulo, não foi nenhum sacerdote, nenhum sumo pontífice daqui da terra de uma organização religiosa. Foi ele próprio que fundou a sua igreja, noiva desde antes da fundação do mundo. Como você estava nos lombos de seu pai, mesmo antes de seu pai se casar, você já estava no seu pai. Antes dele conhecer a sua mãe, você já estava nos lombos dele. Desde que ele tinha ali seus 16 anos de idade, você já estava nos lombos de seu pai. Não importa se ele se casou com 30 anos de idade e você nasceu quando seu pai já tinha 32 anos de idade, ou quantos anos tivesse. Mas você já estava nos lombos de seu pai. Assim também são os filhos de Deus. Nós estávamos nos lombos de Deus, do nosso Pai, desde antes da fundação do mundo. O nosso nome deve estar escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, não num rol de membros
de uma organização religiosa. Agora, notemos isto com precisão e com interesse, porque os dias são maus e convém que as pessoas saibam discernir toda a causa do mal, para que assim possam também discernir o bem e se apegarem ao bem, aborrecendo o mal. O evangelho que dispensa o corpo é uma prova cabal de que é um evangelho mental. Ele não desceu à alma. Agora aqui nós temos na carta aos Hebreus, capítulo 9, o que Paulo descreve sobre os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é o único porque é perfeito. O que mostra São Paulo? Vocês podem ler aos Hebreus capítulo 9, versículo 10. Vocês vão encontrar perfeitamente o tabernáculo que Moisés fez lá no deserto. Tendo a porta, o altar de bronze, logo uma fonte, logo tinha outra porta, porque você passou pela porta do átrio. Depois, então, entraria na porta do santuário, do lugar santo. Ali o penitente encontrava o candelabro de 7 lâmpadas, encontrava o altar de ouro, incenso, a mesa do pão, tudo isso, mas como átrio. Agora, depois tinha um véu que separava. Paulo disse isto. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. E nós constatamos ainda que tinha a glória de Deus com os querubins ali cobrindo a arca. Amados, isso é tão maravilhoso, isso é tão bonito. O corpo é o átrio, o corpo é a porta de entrada. Logo você tem seu espírito. Aqui você pode aceitar muitas coisas de Deus e crer em Deus, mas não passar de um crente mental. Naquela hora da luta, da dificuldade, na hora de revelar o temperamento do cristão, você descobre que lá dentro de você tem uma coisa que te irrita, tem uma coisa que te leva a pelejar, a porfiar, a entristecer, a ciumar, a julgar mal, a procurar se defender. Tem uma coisa lá dentro que sai de dentro para fora, contrariando aquilo mesmo que você tem ouvido e tem crido no seu corpo, na sua mente, na porta e no espírito, nos sentidos. A maioria dos cristãos são cristãos de sentido apenas. São cristãos intelectuais, porque as mensagens que o povo tem ouvido são mensagens fabricadas em escolas de pensamentos. Isso não pode ser, isso nunca foi evangelho. Somente a palavra de Deus tem poder de penetrar, passar por essas etapas e penetrar até a medula da alma para discernir os pensamentos. É a espada de 2 gumes que tem que entrar em você, ferindo os seus sentidos, ferindo a sua carne, mortificando a sua carne, se é que você deseja ser uma verdadeira cristã, um verdadeiro cristão. Aquilo que está lá dentro é que vai responder. É uma fagulha de Deus. A alma que vem de Deus é uma fagulha de Deus dentro do homem. Aquilo é o cerne. A madeira tem a casca às vezes igual a da outra, mas uma tem um miolo podre, ocado. Mas a aroeira, por exemplo, tem um cerne duro. Esse é o cristão.
Às vezes somos rodeados das mesmas fraquezas, mas quando chega no cerne, aí é diferente. Há uma estaca que levanta ali dentro e diz: não, sou uma filha de Deus, sou um filho de Deus, portanto, esta oferta de Satanás não é para mim. Isso foi o que o diabo encontrou quando ele ofereceu o mundo todo para Jesus Cristo lá no deserto. Pois sim, e é isto que ele encontrou na verdadeira igreja, quando ele, o próprio Satanás, estava lhe oferecendo apoio durante as eras, através do imperador Constantino. A verdadeira igreja tinha essa estaca, porque o evangelho que ela tinha não ficou somente no átrio, não ficou somente na porta, mas penetrou o véu adentro. Quando Jesus Cristo morreu no Calvário, o véu foi rasgado de alto a baixo. E Paulo disse na sua carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Isto é Bíblia. Quando este evangelho desce à alma, quando esta palavra penetra até a medula da alma, deixa de ser um evangelho cauterizador de consciência, um evangelho que diz apenas que Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo, mas um evangelho que rasga o véu, que rasga a carne, que rasga os sentidos, que contraria as opiniões próprias, que joga o Saulo do seu cavalo, do seu pedestal, por terra, que derruba o homem dos seus pensamentos próprios, de suas interpretações religiosas. Quando o evangelho chega, quando essa palavra penetra, que tipo de cristão diferente isso produz. Cristo fala através daqueles lábios, pensa através daquela mente, vê através daqueles olhos, atua no seu temperamento. Aquele que tem nascido de novo, nova criatura é. As coisas velhas se passam, tudo se faz novo, e não fica um povo vendido a homens, a líderes, a cura divina, a negociata da cura, a emoções, as sensações, mas se tornam em crentes cuja casca já foi trabalhada, já foi polida, está no cerne da aroeira, ali tendo agora o alimento sólido, não leite, um leitinho fraco para crianças, como Paulo disse aos Hebreus capítulo 5, porque devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite e não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Essa mensagem que eu vos anuncio é para os perfeitos, é para quem suporta a sã doutrina, é para quem não tem comichão nos seus ouvidos e por isso não amontoam doutores para si, conforme suas próprias concupiscências. Paulo diz, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal.
Hebreus capítulo 5, seus últimos versículos. Que tipo de cristão, quando a palavra passa pela porta da mente, passa pelo átrio e entra na alma. O que tinha lá naquele lugar santo? A arca simboliza o nosso coração. Dentro da arca tinha as leis de Deus. Dentro da arca tinha o vaso dourado do maná que não desvanece. Dentro da arca tinha a vara de Arão que reverdeceu e deu fruto depois de estar seca. Como nós estávamos secos e fomos reverdecidos pela água do Espírito, pela palavra do Espírito. Ali estava a glória da Shekinah, a luz que não apaga, ininterrupta, nenhuma que apaga e depois acende. 7, vem uma, depois vem outra, 7 eras da igreja está aí, senhores incrédulos. Está aí dentro da Bíblia, mas lá está o Santo dos Santos. Quem tem entrado véu adentro está à prova de ruído, como Abraão estava à prova do ruído de Sodoma e de Gomorra. Ló estava gemendo por causa dos pecados de Sodoma, mas Abraão nem estava os contemplando. Ló estava lutando, reunindo, fazendo reuniões de sodomitas para receber os anjos, para salvar anjos, para fazer isto e para aquilo, como um justo na verdade. Mas Abraão estava comendo com Eloí separadamente, recebendo a promessa do filho. Aqui está o cristão, Cristo falando através de seus lábios, pensando através de sua mente, vendo através de seus olhos e atuando em seu temperamento. Você pode, nesse instante, dar lugar ao Espírito Santo e ver essa verdade na sua mente. Ela descerá para o seu coração, corpo, espírito e alma. Por Cristo a vida verdadeira, servi-lo sempre no mundo falaz. Fiel a Cristo e a voz do dever, eis o caminho do velho prazer. Jesus bendito, a ti me entrego enfim, na cruz morreste por todos nós, por mim. Só tu és meu Deus. Essa verdade está na mente, porém tem que descer ao coração. Se está aí, então você reflete a Cristo, suas atitudes, desejos, apetites, tudo em você é Cristo, rendido, repousando, tudo perfeito. Não importa o quanto pareça obscuro e tenebroso para você, tudo segue igual, porque em você está Cristo. Viver por Cristo, onde eu estiver, cumprindo em seu nome todo o dever, pronto a sofrer aflições e pesares. Levante a sua mão onde você está, como um símbolo de rendição e de aceitação, e diga: ó Deus, a porta da minha mente, o meu corpo está apresentado a Ti como sacrifício santo, justo e agradável a Ti. Entre no meu coração, passe pelos meus sentidos e introduza a fé da Tua palavra, na Tua palavra, a fé de Jesus Cristo na minha alma, para que eu possa viver somente por Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em Cristo
é ir ali, no lar de ventura, de gosto sem par. Irei dar-lhe glória e sempre eu mirar, Cristo Mestre, quero viver sempre em ti. Faz-me servo, sempre humilde aqui. Dá-me graça para louvar-te, Senhor, sempre falando aos perdidos desta mensagem de amor. Ó tu, meu amigo, que vives no mar, sem rumo, sem mestre, tu vais naufragar. Mas Cristo piloto, sua mão quer te dar. Aceita-o agora, Ele quer te abraçar, Cristo Mestre, quero viver sempre em ti. Faz-me servo, sempre humilde aqui. Dá-me graça para louvar-te, Senhor, sempre falando aos perdidos desta mensagem de amor. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual de valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, porque a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, mancha viva de onde emana leite e mel. É um farol que sempre resplandece e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo a